Palmeirense, tudo bem? Não se esquece de deixar o like aí não, porque quando surge o Alviverde, surge o canal do El Palmeiras, contando pra você tudo sobre o Palmeiras, a opinião e tudo mais. Então, ó, o vídeo de hoje é uma entrevista, né? Mais uma delas. É a entrevista do Roger Machado, né? Pouco depois dele ter levado um pé na bunda do Palmeiras em 2018, né? Onde chegou o Filipão aí e conduziu o Palmeiras pro Decacampeonato Brasileiro. Vamos conferir então o que o Roger falou sobre por quê, quais foram os motivos que levaram a diretoria palmeirense a meter-lhe um pé na bunda. Vamos acompanhar. Dizem que você saiu do Palmeiras, um dos motivos de você sair do Palmeiras, depois de um trabalho que, se pegar os números, não foi ruim, né? Pelo contrário, Marco Antônio. Em todos os clubes pelos quais o Roger passou, ele teve perto de 60% de aproveitamento. Eu vi isso. Todos. Vi isso também na pesquisinha. Um dos motivos que me alegaram é o seguinte: o Roger, por irônico que possa parecer, saiu por excesso de profissionalismo. Que ele era muito profissional, mas não dava tanta atenção à questão emocional dos jogadores. E coisa que o Filipão faz muito bem, e o Filipão conseguiu uma harmonia nesse aspecto técnico, emocional, e os jogadores passaram a jogar melhor. E no Grêmio teve uma situação semelhante, de que os jogadores viviam cansados de treino tático à véspera do jogo. Ao contrário do Renato, por exemplo, que faz o rachão antes do jogo. Então, a questão do clima, do relacionamento extra-tático. Roger, acontece isso na sua carreira? Você tem uma autorreflexão sobre o seu trabalho, onde você falhou? Alguma coisa falhou porque você saiu. Você é bajulado até pela imprensa, pelas suas ideias, pela maneira de se expressar, muito bem, por sinal. O que você acha? Você fala... Esse aspecto é verdadeiro? Você se preocupa com isso? Não, primeiro assim, eu sou muito se fala em momentos quando falam de mim como profissional, falam que o estudioso, né, o didático, e na verdade a minha carreira eu fui toda ela como prático, né, com quase 20 anos dentro do campo, e o meu processo acadêmico ele foi 4 anos da minha formação como educador físico, né, no Grêmio eu deixei o clube, né, e é evidente que eu tenho uma vertente acadêmica que ela permeia o meu trabalho, né, porém eu acredito que esses questionamentos que eles muitas vezes envolvem não só a minha figura, mas todos os outros, né, justamente por essa dicotomia que eu falei no início do programa, relacionada aos treinadores jovens e aos treinadores mais velhos, né, que os treinadores mais velhos entendem de gestão e os mais novos, né, entendem de tática, e a deficiência dos dois, um é a tática e o outro é o processo de gestão, né. Claro que dentro de um trabalho não tem um percentual maior que você precisa dar atenção, você precisa dar atenção aos dois, né? O que eu vejo é que talvez a nossa geração, né, o objetivo final é o mesmo, né, que é atingir o jogador, né? A gestão que eu procuro fazer, ela vai do campo para o vestiário, né, através promovendo a gestão dos jogadores, né, em um ambiente saudável em que eles possam crescer. Eu não acredito que se eu tenha que passar pela vida do meu atleta, eu tenha que deixar algo de bom para ele do ponto de vista profissional. Só uma coisinha só para mim nesse tempo aí. Você não acha que falta nos times de futebol pessoas que entendem de futebol para ver o trabalho do treinador, se ele é bom ou não é bom? Porque isso que é o grande problema, porque você tem uma porcentagem alta em todos os clubes que você passou. Eu sei que eu estou no meio, todo mundo fala muito bem do seu trabalho. Então eu chego à conclusão, né, que você não é o problema. O problema é quem analisa o seu trabalho. Quem avalia o seu trabalho. Nós temos um grande problema no Brasil. Às vezes o cara ganha e não fraco. E às vezes tem um cara que é muito bom. Então eu acho que está faltando nesse meio nosso aí pessoas que entendem que podem avaliar o seu trabalho. E aí nós estamos falando de dirigente, estou falando. Coordenador, pessoal que está na direção. Essas pessoas que decidem. Eles que decidem se o trabalho dele é bom ou não. Eles claro. E dentro dessa ótica que tu está falando, Muricy, nós precisamos que os atletas entrem para essa área de gestão. Também acho. Porque preparados, devidamente preparados, para que a gente consiga ter essas decisões com um olhar mais técnico, claro, né, e não com o olhar político, nem tampouco um olhar como torcedor.
né, de se no processo de gestão, inevitavelmente, né, eu não gosto de falar em falência do trabalho ou fracasso do trabalho, porque outro dia eu usei uma analogia que ia dizer a mesma coisa que você ir na Bahia, onde faz 300 dias de sol e numa semana de chuva, e sair de lá e dizer que não volta mais na Bahia porque só chove. Né? Então, a gente sai de um trabalho pelo insucesso momentâneo e atribui a temporada toda fracassada por aquela amostra. Né? E a amostra, jogos, né? Três jogos foi mal. E a amostra, 68% de aproveitamento. E a amostra, ela é de 365 dias. Claro. A injustiça, para mim, desse processo está aí. Né? Inevitavelmente, né, aqueles que entendem de gestão e que se vocês perceberem, as mudanças elas têm acontecido assim no futebol brasileiro. Entra o novo, sai porque não entende de gestão, não tem experiência. Entra o antigo, ele sai porque só a gestão não adianta, é defasado, não tem trabalho de campo, e assim vai indo. A gente vai nesse ciclo. O que me incomoda muito nesse ciclo, Roger, é como as pessoas quando falam, o Roger é estudioso, muitas vezes é irônico. Ele é estudioso. Exato. É irônico, né? Na verdade, assim, ainda bem que ele é estudioso, ainda bem que ele lê, ainda bem que ele tenta se atualizar. Isso é uma versão ao conhecimento. A educação é o que pode salvar o Brasil, pode salvar o futebol. Isso é uma versão ao conhecimento. Pois eu não posso me julgar, não posso me julgar menor por ter buscado o conhecimento. Claro. Então eu vejo que isso é um processo de dicotomia, que o futebol, na verdade, reflete o que a gente vive na sociedade. E a não abertura dos cargos de gestão para gente que teve no campo, que passou pelo campo, aí é uma briga de classe, município. Claro. Né? Porque se entende muitas vezes que a gente passou pelo campo e só lá, através do nosso trabalho artístico, que a gente tem espaço. Né? Numa hierarquia ou num passo acima nessa hierarquia, nós não teríamos condições intelectuais de estar gerenciando esses processos que são gerenciados por pessoas que muitas vezes não têm condição técnica de avaliar um trabalho e acaba interrompendo. Né? Mas também, como eu disse, os clubes eles são estruturas políticas. Né? Muitas vezes pelo andamento e pela necessidade do andamento de um projeto maior, por vezes se interrompe, um trabalho momentâneo para que uma questão maior possa dar andamento. Acho que tem que ter espaço para a gente, sim, não tem a dúvida. Eu estou aqui com os números, Lédio, que já está com a senha para a próxima pergunta, que a gente se referia ao aproveitamento do Roger. No Grêmio, em 93 jogos, foram 48 vitórias e 24 derrotas com 21 empates, 59,1% de aproveitamento. No Palmeiras, em 44 jogos, 27 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, com 68,1% de aproveitamento. E no Atlético Mineiro, em 43 jogos, 23 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, com 60,4% de aproveitamento. O aproveitamento do Palmeiras é quase aproveitamento de campeão brasileiro. Exatamente. Um pouquinho mais é campeão brasileiro, está 70%. O Palmeiras, você terminou a fase de grupos? Sim. Em primeiro, no geral. O Atlético você terminou em primeiro no geral também. Eu queria perguntar outra coisa pro Roger. O Roger tem 6 anos de carreira, né? Novo Hamburgo, Grêmio, Palmeiras e Atlético. Atlético e Palmeiras. Você sempre preferiu começar o trabalho em janeiro, no início da temporada. Foi assim no Atlético, foi assim no Palmeiras. O Grêmio acho que não foi assim, mas o Novo Hamburgo também foi. Foi depois do Gauchão. O que te seduziu na proposta do Bahia para você quebrar esse paradigma e aceitar treinar o Bahia a partir de maio? Uma proposta do Flamengo. Não, recusou várias propostas no meio desse processo. Pegar no meio do caminho. Para não pegar um clube no meio do caminho. E agora aceita o Bahia e quebra esse paradigma. O que te seduziu mais nessa proposta do Bahia? Pela pergunta. Eu acho que ela é bem oportuna. Assim, primeiro, assim, ela tem alguns pilares importantes, né, na minha decisão. Ela tem um pilar na minha gestão de carreira, que se eu aceitasse trabalhar em 3, 4 clubes por ano, eu já teria dado a volta no Brasil, talvez. Certamente. O segundo, e não menos importante, que para mim eu vejo como uma contribuição que eu, Roger Machado, quero dar para minha categoria, assim como eu entendo que não seja prudente a gente ser demitido no primeiro mês de trabalho. Eu também não acho correto que a gente engate um trabalho dentro do outro sem fazer essa reflexão do que deu certo, do que deu errado. E terceiro, né, um pilar familiar, que eu tenho 2 filhas, e eu não abro mão, né, de vê-las crescer.
né? Então, nesse período de recesso, eu passo o ano com elas, né? Eu sempre tive a decisão de trabalhar um clube por ano, ou tentar pelo menos, né? Iniciar um trabalho é sempre muito melhor, você conhece o grupo, você tem a condição de mesmo que pequena pré-temporada, você conseguir implementar ali 15, 18 dias hoje um trabalho, né? Porém, uma reflexão na direção contrária disso, e nesses últimos trabalhos, né, foi justamente quando você pega um clube no começo da temporada, você pega sempre o clube com a expectativa muito cheia, né? Principalmente os clubes grandes, pega com a expectativa do torcedor, da mídia, do clube, do processo, de que você tem que ganhar tudo. E no futebol brasileiro, ainda mais com esse modelo que a gente nos últimos anos começou a colocar, em que as decisões dos campeonatos são no final do ano, ninguém vai ganhar o Campeonato Brasileiro na quinta rodada. E como os clubes disputam muitos jogos, né, as instabilidades desse processo acabam fragilizando o treinador. Mas mais do que isso, depois dos estaduais, onde há uma mexida naturalmente, as expectativas da maioria dos clubes já foram diminuídas. Ou no início do Campeonato Brasileiro, depois dos primeiros insucessos, né, em que o clube não foi bem e que motivou a troca do técnico, as expectativas são menores ainda. Então já não são mais de título muitas vezes, são de uma recuperação no campeonato, né, que faz com que você coloque o time numa condição e que ao final do ano esse trabalho seja reconhecido como bem-sucedido, né, de uma expectativa cheia lá atrás. Então o que me motivou no Bahia não foi essa questão, mas foi porque, como eu estava falando contigo antes do programa, eu entendo que quando um clube está bem gerido administrativamente e acalmado do ponto de vista político, o campo é uma consequência desse processo. E eu vi na proposta do Bahia e na forma de gestão que o clube atua, né, uma oportunidade, um passo adiante, né, diferente do que alguns atribuem, que ir para o Nordeste para ser treinador do Bahia teria sido um passo atrás, né, um passo adiante firme na minha demanda de trabalhar num clube grande do Nordeste, o maior do Nordeste, e que bem administrado e nos últimos anos continua construindo a sua história vitoriosa no futebol brasileiro. Então talvez não tenha sido o momento ideal que eu idealizei desde o começo das minhas apreciações, mas foi a oportunidade ideal, né, para eu assumir. E aí você chega e com pouco tempo ganha para o Campeonato Estadual, aquelas expectativas crescem, né, Roger? Exato, as expectativas crescem de novo, Milton. Mas a gente começa o campeonato sapecando o Corinthians e tal, as expectativas... Fazer foi ninguém. Exatamente. O Gramboni, eu sei que a gente tem que fazer mais um intervalo. Antes a gente sai... Tá, e portanto você conferiu essa entrevista aí do Roger Machado, né, falando por que levou um pé na bunda do Palmeiras. Isso aconteceu aí pouco depois da sua demissão em 2018, onde assumiu o Filipão, né, que viria a ser decacampeão brasileiro de futebol no Verdão. Deixe o seu like se você curtiu essa entrevista, se você curtiu esse achado, esse vídeo, né, esse arquivo aí, para você relembrar aí as entrevistas dos jogadores e técnicos que já passaram pelo Palmeiras ou que ainda atuam. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Avante palestra! Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido.